1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 a 18. Todavia, irmãos, não queremos que sejais ignorantes em relação aos que dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com Ele os que já faleceram. Afirmamos pela palavra do Senhor que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já faleceram. Porque, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Senhor, muito obrigado. Abençoada seja a leitura da Tua palavra. Espírito Santo, agora toma o Teu lugar, Senhor, ocupando o nosso entendimento, para que saímos daqui, Senhor, cheios, ó Deus, da Tua instrução, da correta e precisa instrução bíblica sobre este assunto que atormenta, Pai, aqueles que não Te conhecem, ó Deus. Ajuda-nos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós bem sabemos, Tessalônica era uma cidade grega, ela era a capital, né, da província da Macedônia. Ela ainda subsiste nos nossos dias pelo nome de Salônica. Então, quando você for à Grécia, amém? Quando você for à Grécia de férias, né, você vai lá e dá um pulinho em Salônica, e você vai ver algumas ruínas da época bíblica. Então, ela subsiste até hoje. E ela, sendo uma cidade grega, evidentemente está tomada pela cultura grega. Nessa igreja que Paulo fundou em tão pouco tempo, ele implantou essa igreja em cerca de 3 semanas. E como todos os gregos, eles não criam na ressurreição do corpo. Os gregos não criam nisso. Na verdade, eles queriam se livrar do corpo, pois consideravam um atraso o corpo. Era uma prisão da alma, a questão do corpo. Eles então, com essa ideia, eles eram pessoas que criam numa filosofia, numa doutrina, num pensamento chamado de dualismo, né? Onde existe a matéria e existe a alma. A matéria é ruim e a alma é boa, né? Aquilo que pertence ao corpo não tem muito proveito, você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, mas aquilo que pertence ao espírito, isso sim, é essencialmente bom. Então, Paulo já está diante de um grande problema, porque ao negar que, por exemplo, o corpo, a matéria era ruim, os gregos iam frontalmente confrontar doutrinas bíblicas pétreas, importantíssimas. Por exemplo, ao negar que a matéria era boa, eles negavam que a criação do Senhor, Deus, era boa. E nós sabemos o que Deus disse lá no Gênesis. Depois que acabou cada etapa, ele dizia: poxa, isso é bom. Não é não? Está lá no texto sagrado. Isso é bom. Isso é bom. Quando ele forma o homem, poxa, ficou tudo muito bom. Então, ao negar que a matéria era uma coisa assim não boa, eles estavam negando o próprio caráter do nosso Deus Criador. Ao negar que a matéria era algo bom, né? Que o corpo podia ter alguma valia, eles também estavam negando a encarnação de Cristo.
Afinal de contas, como um Deus poderia querer encarnar em um homem? Negavam a encarnação e negavam também a ressurreição, pois não tinha sentido para eles voltar a viver em um corpo, uma vez que eles queriam se livrar do corpo, dessa prisão que eles consideravam. Então perceba que Paulo está diante de um grande desafio. Ele só passou 3 semanas naquela igreja. Ele sai às pressas daquela igreja, enxotado, porque podia ser preso e até morto. Jason vai responder, então, criminalmente, né, porque é considerado também um dos tumultuadores ali, da turba que estava se levantando. Então Paulo sai, vai para Bereia, e de lá da Bereia ele envia Timóteo para saber como é que estava aquela jovem igreja. Ele estava preocupado com aquela igreja. E ele entendia e sabia que aquele universo de pensamento pagão estava na igreja, não tinha nem entrado, estava ainda na igreja. E mesmo sendo uma igreja tão nova, pessoas provavelmente morreram. E elas estavam preocupadas. Poxa, o que vai ser então dos nossos irmãos que morreram? Como é que nós lidamos com isso? Há alguns anos foi encontrado, para você ter ideia como isso era forte na cultura, essa questão do dualismo, essa questão de desvalorizar o corpo, a matéria, que foi encontrado um pedaço da lápide que estava sobre o túmulo do imperador Adriano. Isso foi encontrado, estava por incrível que pareça, cobrindo um poço. Eu acho que alguém pegou, aproveitou aquela lápide ali, isso é uma pedra boa. Então os arqueólogos, há pouco tempo isso, encontraram, e olha o que estava escrito na lápide do imperador Adriano. Pequena alma terna flutuante, hóspede e companheira do meu corpo, descerás aos lugares frios e úmidos e nus, onde terás de renunciar às alegrias de outrora. Então, quando o grego morria, era um desespero. Para eles não tinha qualquer esperança, não tinha a possibilidade da ressurreição. Se eles se comportaram bem, talvez fossem chamados à presença de Zeus. Mas geralmente eles, por entender que não agiram muito bem, o Hades os aguardava. O barqueiro iria levá-los até os confins. E aí as suas almas vagariam sem qualquer esperança, nem luz, nem paz. Muito do que se diz sobre alma penada vem dessa cultura. Remete essa ideia dos gregos. Então perceba o grande desafio que essa nova igreja está enfrentando. Perceba também o cuidado do apóstolo Paulo, porque ele precisa combater tais ideias. Porque, meus irmãos, geralmente e infelizmente, a igreja ela tenta harmonizar a doutrina bíblica com a cultura à sua volta. Ela tenta fazer isso. Não tem nada a ver. Tem nada a ver da gente. É uma tentativa de harmonizar, de, colocar do mesmo lado. Quando na verdade essas coisas são incompatíveis. Para você ter uma ideia, como eles tentaram harmonizar isso, em um tempo a igreja começou, não essa igreja, mas em alguns cantões do império, a igreja de Cristo começou a defender que Cristo sim, Cristo ressuscitou, tudo bem, mas ele é Deus, é Cristo, mas nenhum de nós vai ressuscitar. Isso foi uma tentativa de harmonizar o pensamento deles pagão com o pensamento da doutrina bíblica. Cristo, então, ressuscitou, mas nós não ressuscitaremos. Nós vamos descer à sepultura, o corpo vai apodrecer e tchau. Essa foi uma ideia que surgiu também na tentativa de trabalhar
essa questão. E isso acabava por causar tristeza aos irmãos, especialmente da jovem igreja de Tessalônica, porque ao que parece, alguns já estavam morrendo. Imagine, um cristão, nós aqui, aí alguém morre, um parente nosso morre, e nós estamos aguardando a vinda de Cristo, a parousia acontecer. Como é que ficou ele? O que foi que aconteceu com ele? O que vai ser dessa alma? O que vai ser deste corpo? E isso trazia tristeza à igreja. Isso causava medo, isso causava falta de esperança na vida daqueles crentes. E aí vemos Paulo preocupado com o ensino correto, preciso e claro das Escrituras. Mas é evidente que ao ensinar a palavra de Deus de maneira clara, precisa e correta, nem sempre nós teremos ouvidos que se agradem. Sabe por quê, meus irmãos? Porque para alguns, a palavra de Deus não é uma autoridade. E quando algo lhes é dito, mesmo que seja a Bíblia, a verdade, eles logo rejeitam. É a Bíblia, é clara, é precisa, é correta, mas confronta o nosso eu, então a pessoa rejeita. Então nem sempre pregar a palavra de Deus, e aqui para todos nós que temos essa responsabilidade. Nós vivemos o tempo do sacerdócio universal. Cada um de nós é chamado, convocado a pregar as Escrituras. E você precisa pregar as Escrituras de maneira clara, precisa e correta. Como ela é. Sem tentar afagar os corações. Com todo amor, com todo respeito, mas sem se preocupar se você vai ter aplausos ou não. Geralmente você não terá. Tente pregar isso para o seu amigo do trabalho amanhã. Tente dizer à pessoa o que acontece com alguém que morreu sem Cristo. Ah, mas é uma pessoa tão boa. É a minha vozinha, pastor. A minha vozinha? Vovó? Não, vovó fazia a minha papinha. Vovó é uma pessoa muito boa. Vovó era daquelas que pegava mendigos, colocava para comer, pastor, na mesa dela. Para mim, vovó não é uma pessoa boa, que Deus não ia levar isso em consideração. Tente dizer isso. E você vai receber. Você vai ver o que vai acontecer com a sua reputação. Mas nós somos chamados a pregarmos a palavra de maneira clara, precisa e correta, com todo amor e com toda a verdade, visando o bem das pessoas, visando tirá-las dessa tristeza e dessa incerteza que as cerca. Eu pergunto, a palavra para você é uma autoridade? Ela é a inerrante, infalível palavra de Deus para você? Ou ao ler a palavra de Deus, ou ouvir um sermão, você está ouvindo só mais uma história? Não tanto faz. Porque é assim que algumas pessoas, infelizmente, encaram. O que Paulo, como um bom pastor, está fazendo, o que ele faz, ele ensina, então, as Escrituras. A verdadeira Escritura, meu irmão, o ensino correto, preciso, é o que traz consolo aos corações. Aqueles irmãos, eles precisavam de consolo para as suas almas, porque eles não sabiam o que iria acontecer com aqueles que estavam falecendo. E todo consolo, meu irmão, na nossa vida, está na verdade das Escrituras. É lá que nós encontramos o verdadeiro consolo. Um amigo não pode trazer um consolo real. Uma esposa, um filho, um marido, quem quer que seja. A única coisa que traz consolo verdadeiro para nós são as Escrituras, a verdade das Escrituras. Porque elas não falham, meus irmãos.
elas são inerrantes. Quantos de nós, às vezes passando por um momento difícil, fica na expectativa, mas fulano poderia me ajudar. Poxa, naquele momento que eu tanto precisei de Elisângela, nem passou um zap. Né? Então assim, é nas Escrituras, são nas Escrituras. Onde está o nosso verdadeiro consolo, a nossa verdadeira segurança, a nossa verdadeira esperança e certeza que tanto precisamos. Por isso é tão essencial em nossas vidas uma igreja, por exemplo, que pregue, que ensine as Escrituras de maneira correta, precisa e clara. E repito, nem sempre isso vai agradar aos ouvintes. Especialmente em dias de efemeridades, de crentes que se comportam como consumidores. Não gostei? Eu mudo. Não me agrada? Eu descarto. Não me atende? Eu troco. O interessante é que as pessoas geralmente só têm esse pensamento com relação à igreja. Você já viu alguém, pode até ser, vou perguntar a um futebolista aqui, a Gerson, cadê Dindo? Dindo que foi jogador do Botafogo. Dindo, você já viu na sua vida, ô Gerson, que é profissional de futebol, alguém trocar de time de futebol? Torcedor. O cara é flamenguista. Eu. Calma. Aí vem Chico, que é um vascaíno. Coitado, há controvérsia, né, Chico? Mas já viu, Chico, alguém flamenguista como eu, né? Vermelho, sangue, né? Sangue e tal. Trocar pela camisa do Vasco? Eu nunca vi, já viu isso acontecer? Você já viu, Lindo? Eu nunca vi, gente. Já aconteceu aí, Nanda? Já, Nanda? Quem? Denis era o quê? Denis era flamenguista, né? Agora, Denis é uma exceção no mundo. Mas nesses dias, meus irmãos, é assim. A pessoa trabalha num ambiente que ela detesta, mas ela não sai, ela engole a seco, pois é seu sustento que está em jogo. E como eu disse, eu nunca vi ninguém dizer que trocou de time de futebol, exceção de Denis, já posso dizer. Mas, por exemplo, e aí, por favor, eu não estou aqui de maneira alguma não entendendo ou desrespeitando aqueles que vivem um momento de segundo casamento, por favor. Muito pelo contrário, até para ajudar você. Mas as pessoas cristãs, falando de crente, nos dias de efemeridade que nós vivemos, elas trocam de casamento. Elas trocam de cônjuges. Trocam de igreja. Desfazem relacionamentos com toda a facilidade do mundo. E repito, ensine a palavra com clareza, de maneira precisa e correta, que breve, mas breve, você verá se revelar a verdadeira face das pessoas. Não gostei, eu troco. É igual o chiclete. Enquanto está docinho, depois que parou de ser docinho, e nem adianta botar outro em cima. Eu vou descartar. Paulo está ensinando a verdadeira fonte do consolo que um cristão pode ter. Dê uma olhadinha no verso 13, por favor. Alguém pode ler? O senhor pode ler, pastor Cleide? Verso 13. Todavia, irmãos, não queremos que sejais ignorantes em relação aos que já faleceram, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Paulo tem a intenção clara de não deixá-los ignorantes. Paulo quer que eles tenham compreensão correta com relação àqueles que morreram em Cristo, pois a falta do verdadeiro ensino causa
tristeza, meus irmãos, e falta de esperança. E Paulo não quer que o seu rebanho se torne, seja semelhante ou volte a ser como os gentios eram e são ainda. Tristes e sem esperança. Paulo está consolando biblicamente a sua igreja. Meus irmãos, este mundo é um poço de desesperança. As pessoas têm dinheiro, Micael, Schumacher. As pessoas têm prestígio, Robson. As pessoas têm fama. As pessoas têm reputação. Mas quantas delas vivem sem qualquer esperança com relação à sua alma? O que vai ser da sua alma? O que vai ser quando as cortinas desta vida se fecharem? Elas não têm a ideia. E algumas ideias mundanas até tomam seus corações. Morreu, acabou-se tudo. O inferno é aqui, o céu é aqui, morreu, acabou-se. Há muitos que pensam assim. Há outros que nem querem cogitar nessa possibilidade de morte. Nunca nem pensar, não, bicho. Tem gente até hoje que não passa em frente de funerária. Quando se passa, se benze. Você se benzia também. Maria. Com medo daquilo que é inevitável a todos nós. Mas, meus irmãos, para o cristão, a questão da morte é algo que é encarado com tanta naturalidade e, abre aspas, uma certa alegria. Paulo mesmo disse, puxa, eu queria partir, mas eu tenho que ficar, mas eu estou doido para partir. Ele dizia assim, tamanha era a certeza que inundava o seu coração. Como dizia, as pessoas têm tudo isso, fama, prestígio, sucesso, dinheiro, mas vivem sem esperança. Porque a verdadeira esperança reside no fato de que Cristo ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, eu também irei. Você também vai ressuscitar. Me veio à mente um filósofo, uma grande figura, sujeito chamado Voltaire, um dos papas, né, do racionalismo, do iluminismo. E diz que Voltaire, no final da sua vida, ele que combateu ardentemente a igreja, e no final da sua vida, moribundamente, e sob dores atrozes, ele quer se retratar com a igreja. Parece querer se retratar com a igreja. Até que se arrepende de se retratar da igreja. E pouco antes dele morrer, uma das suas cuidadoras disse o seguinte, ela se demitiu que ela não aguentava ver aquele homem reclamar tanto. Ela disse o seguinte, que ainda que lhe dessem toda a riqueza e todo o ouro da Europa para ficar com um paciente como este, na hora da sua morte, eu recusaria. Vou resumir a palavra dessa mulher. O homem chato da gota. Resumindo. O sujeito desagradável. Nem morrendo, caba se dobra. Essa semana faleceu, morreu, assassinaram, foi-se. Uma pessoa que nós não conhecemos, né? Eu não conhecia, mas dizem que ele era alguém que fazia tráfico. Num bairro aqui da cidade. E ele, no chão, cheio de bala. Um irmão chegou e dizia assim, aceite Jesus, receba Jesus no seu coração que Ele pode salvar a sua alma. E aquele homem ensanguentado disse, não quero Deus. É um Voltairezinho. Você já imaginou como tem gente ruim? Ruim. Escreveu ele, acho que 14 dias antes da sua morte, Voltaire. Suporto com constância a minha longa e triste existência. Agora, olha só agora. Sem incorrer no erro da esperança. Meu amigo,
Que caba ruim da gota. Ele morreu com mais de 80 anos, esse homem. Suporto, mas não incorrerei nessa ilusão de vida eterna, nessa ideia chamada Deus. Interessante que o médico que o acompanha em seus últimos instantes o viu ajoelhado, com dores terríveis, mas ainda assim dizendo injúrias e ofensas contra Deus. Consegue entender isso? Assim é este mundo, gente, que não conhece Jesus, que não tem a esperança da vida eterna, que não tem a esperança da ressurreição. Para eles, assim como o existencialista Voltaire, morrer apodrece e some. Mas para nós não é assim. Nós cremos que morreremos. E morreremos. Se Jesus não voltar daqui a pouco, amanhã, vamos morrer. Mas o nosso corpo vai para a sepultura. Mas a nossa alma, o nosso espírito vai para onde, gente? Para Deus. Vai para o Éden, vai para o paraíso, vai para o céu, aguardar a segunda vinda, assim como os vivos estão aguardando hoje, agora. Já existem nesse exato momento almas, irmãos nossos, que estão com o Senhor no céu, aguardando a segunda vinda do Senhor, quando eles virão com o Senhor. E naquele instante em que eles virão com o Senhor, como diz a palavra lá, num abrir e piscar de olhos, num átomo, a palavra que tem lá é essa, né? Um átomo. Os corpos daqueles que estavam na sepultura se unirão ao Espírito novamente, e nós voltaremos a ter um corpo encarnado tal qual é o corpo de Cristo. Que coisa gloriosa! Por isso que, sabe, mesmo o céu nesse tempo agora, sem Cristo voltando, o céu ainda está incompleto. Porque o único ser, como já aprendemos aqui pela manhã, o único ser que tem um corpo no céu é Cristo. Os outros é tudo aiminha. Só Cristo tem um corpo no céu, ninguém mais tem. Mas haverá um dia que todos nós receberemos um corpo como o de Cristo. E a sua obra ressurreta estará completa em nós. Meus irmãos, será um evento estrondoso, maravilhoso. Maravilhoso, gente. Por isso que os gregos ficaram em parafusos. Por isso que Paulo está preocupado em ensinar corretamente a essa igreja. A tônica deste mundo é essa, gente. É a falta de esperança, é a certeza, é a incerteza do amanhã. Quem não tem garantia na vida eterna encara a morte com desespero e terror. Ou como diziam os existencialistas, morreu, apodreceu, acabou-se. Nós não, nós encaramos com naturalidade. Nós encaramos cheios de esperança, porque nós não vamos estar dormindo, não. Nossa alma não vai estar dormindo, nós vamos estar com Cristo, amém, gente? Amém. O nosso corpo vai dormir, né? Como aparece dormir na Bíblia, é um eufemismo para a morte, morreu. Nosso corpo vai estar lá, morto, apodrecendo, empoeirando, virando esqueleto, igual a mãozinha do Michel Temer, mas nós estaremos com o Senhor, aguardando a sua segunda vida. Há alguns que acreditam que a pessoa morre e fica lá dormindo, o sono da alma. Gente, isso é uma heresia bíblica. Bíblica não, isso é heresia a partir do ensinamento bíblico. A alma não dorme, gente. O que dorme, o que morre é o nosso corpo. Nós vamos estar lá, descansando das nossas dores. O corpo vai estar lá. Mas a nossa alma vai para o Senhor. Quem lembra do ladrão lá do lado de Jesus? Ainda hoje estarás comigo dormindo no paraíso? Foi assim? Não. Quando você olha para o Apocalipse, você vai ver lá as almas servindo, cantando, adorando, em plena atividade junto ao trono de Deus. Os corpos não, estão lá mesmo, apodrecendo. Mas o nosso espírito um dia vai estar lá,
também aguardando a volta do Senhor. Gente, você não teve ideia, nós não temos a noção do comentário quando eles receberam essa carta. Como é? Isso correu a cidade. Olha o que eles acreditam. Como é que é isso? E imagine, aqueles que estavam tristes, agora tendo esperança. Imagine aqueles que haviam perdido seus entes queridos, agora tendo a certeza, poxa, quer dizer que um dia nós vamos nos vermos novamente? Sim! Você acredita que tem gente que diz assim, não, no céu ninguém vai se conhecer? Pensa que coisa estranha, um bando de desconhecido no céu. Quem é tu? Eu não sei. Quem é você? Eu também não sei. Quem é aquele que está no trono? Sei lá. Oxi, um bando de gente com amnésia no céu. Não, gente. Lá nós estaremos intercedendo, lá nós estaremos adorando o Cordeiro. Nós saberemos quem é Jesus, nós saberemos quem é o Cordeiro. Mas tem gente que acredita, Jean, que ninguém vai conhecer ninguém. Seria a coisa mais sem sentido do mundo. Tudo bom, quem é você? Não sei. Está falando que é aqui, eu não sei. Que lugar é esse? Não sei. Oxe, que doido da pílula. Se uma das coisas que a Bíblia preza é a razão, a consciência, o intelecto ajustado, aí a gente vai para o céu, para um lugar incorruptível, onde o pecado não pode entrar e vai ficar lá sem saber de nada. Não sei. Eu sou o quê? Não sei. Não, gente, não. Lá nós estaremos servindo ao Senhor. E eu queria dizer para você que tem medo da morte, para com esse medo bobo. Porque tendo medo de você ou não, ela vai chegar. Você já parou para pensar assim? A gente nunca parou para pensar assim. Não, morro de medo, não, vixe, não quero nem falar. Não, gente. Tendo medo ou não, ela vai chegar. Eu espero, honestamente, que para você daqui a 120 anos, tá bom? Tá legal aí? 120, tá em ordem? Tá não, Schumacher? 120, metade? Daqui a 60 anos, Lúcia, tá bom? 100 anos. Tu quer morrer daqui a 10 anos, Lúcia? Olha que beleza! Senhor, o que ela tinha, passa para mim. Aqui tem uma irmã na igreja que o pai, uma vez, quando eles eram crianças, o pai diz assim, quero que Deus me leve com 70 anos. O velho já passou disso. Aí tinha um dos filhos que é assim, gaiato, que é assim, pai, já passou da horinha. Gente, não, meus irmãos, nós encaramos a morte com essa naturalidade. É por isso que você vê no enterro de um crente, todo mundo ali chorando, claro, de saudade, triste. Mas aquela, sabe? Serenidade. Não há desespero quando um crente morre. Não há desespero. Não há tristeza, lógico, é evidente. Você não vai ninguém encontrar sorrindo. Quem morreu, Vieira. Não. Olha, esse negócio tá quente hoje ali, ela tá muito quente esse daqui, bota um gás aí. Bota uma aí, tá muito quente aqui. Mas imagina isso, ninguém não. Claro que não tem ninguém assim. Você não vai encontrar ninguém vai lá de um crente contando piada. Morreu. Eu acredito que até alguns merecem isso. Mas o que existe é serenidade, João. Existe ali a certeza, João. A esperança que vamos nos encontrar. Sabe? Poxa, é tão diferente isso conosco. Agora veja, os gregos, gente, sem esperança nenhuma. E Paulo está dizendo, não quer que vocês sejam ignorantes. E essa ignorância de vocês tem desenvolvido em vocês medo, tem desenvolvido em vocês insegurança, tem trazido a vocês tormentos. E eu, como pastor de vocês, eu estou ensinando para vocês o que é correto, o que é claro e é preciso. Cristo ressuscitou, você também vai. Ah, meus irmãos, isso mudou aquela igreja. Paulo vai desenvolver ainda mais isso nos capítulos 5.
na sua segunda carta. Mas se tivesse parado aqui já estava bom demais. Paulo diz que aquelas pessoas, além de não terem esperança, elas eram marcadas pela tristeza. E aí, eu desconfio da alegria das redes sociais, desse se alegrar porque alguém curtiu a foto, que muitas vezes não expressa a realidade da sua alma. Este mundo, meus irmãos, anda triste. São sorrisos forçados. Ninguém nunca aposta. Fila do caixa eletrônico ali, pagando os boletos. Não. Se eu fazer uma coisa, eu faço assim, ó, pagando os boletos. Esse mundo anda triste, gente. E as pessoas estão precisando de curtidas e likes para terem microsegundos de dopamina em seus cérebros. Aonde, meus irmãos, nós podemos encontrar toda a alegria e satisfação naquele que vive e reina. Meu querido, minha querida, você vai encontrar toda a alegria e satisfação naquele que vive e reina. Cristo está vivo. E porque, como diz a canção, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Como é necessária essa palavra de consolo, como foi necessária para aqueles dias e como é necessária para os nossos dias. Paulo está apontando as verdades aqui, gente. Veja o verso 14. Uma verdade aqui é que todos... Pode ler, pastor, por favor. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também deveremos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com eles que já faleceram. Uma verdade aqui é que todos os salvos, vivos ou mortos, iriam experimentar juntamente com Ele, Cristo, a ressurreição. A garantia da vida eterna não está, meus irmãos, porque nós temos em nós mesmos quaisquer possibilidades. A garantia da vida eterna, a certeza da ressurreição não reside em nós, se somos umas pessoas boas, se fizemos assim, se fizemos assados. Não, gente. Toda a garantia reside em Cristo Jesus. Foi por causa da sua obra. É por isso que nós podemos ter a certeza da ressurreição. O que estou lhes ensinando nessa noite, o que Paulo está nos ensinando, não é um conto de fadas, nem tampouco um mito. E eu falo um mito na ideia mais moderna, não na ideia lá grega. Um mito não é um mito, não é uma invenção. Não, meus irmãos. Nós estamos aqui diante de uma doutrina bíblica, de uma certeza. O momento da parousia, ou seja, da vinda, parousia é vinda de Cristo, ela vai acontecer. Quando, pastor? Não sei, só sei que vai. Pode levar o tempo que levar. Já se passaram 2000 anos da sua promessa, 2000 anos. Mas quando a gente vai olhar para 2000 anos em relação ao tempo que... Gente, tem coisa na Bíblia lá que se cumpriu 600, 700 anos depois que Cristo é nascido. Salmos que foram escritos por Davi que se concretizaram 1000 anos depois. Jesus disse que ele ia voltar. Eu sei que ele vai. Já se passaram 2000 anos. Mas eu sei que esse momento da parousia irá acontecer, meus irmãos. Irá acontecer. E nós podemos ficar completamente tranquilos que a ressurreição dos nossos corpos não reside em nenhum mérito nosso. Não reside em nenhuma boa obra nossa. Não reside porque fomos bons crentes, nunca faltamos à escola bíblica, nunca faltamos o culto. Não. Não está nisso. Mas tão somente na obra
do Senhor. E não há vantagem ou desvantagem, Paulo vai dizer, para os que já morreram ou para aqueles que já estão com o Senhor. Ele está dizendo, não há vantagem, porque todos nós vamos experimentar a segunda vinda juntos. Eu confesso aí, eu vou falar um achar meu, que quem já partiu está em vantagem, e já está com o Senhor. Quem partiu está com o Senhor, imagine. Está com o Senhor na glória, já está livre de dores, de problemas, de aflições, não paga boleto. Né? É bom demais. Não é bom, gente? Sim ou não? Eu penso assim, agora você quer ir hoje? Ninguém quer ir. Mas eu acho que está melhor. Mas Paulo, agora é interessante isso. Por que Paulo está dizendo que não tem vantagem ou desvantagem? Eu julgo que tem vantagem. Mas Paulo julgava que não há vantagem. Porque todos vão experimentar aquele momento juntos. Quem morreu, quem estava, né, vivo e quem havia já morrido, iriam experimentar junto aquele momento. Por quê? Porque a obra de Cristo só estará completa em nós e nesse mundo quando a ressurreição dos nossos corpos acontecerem. É quando a grande família de Deus que está no céu e que está em terra, quando essa família receber este corpo glorificado semelhante ao de Jesus. Por isso que Paulo está dizendo que não há vantagem ou desvantagem. Gente, creia-me, o céu está incompleto ainda. Porque os que estão lá não têm um corpo como o de Cristo ainda. Mas um dia irão receber, eu e você receberemos. E iremos reinar aonde? No céu ou em terra? E aí? Aonde? No novo céu e na nova terra. O testemunho de Jeová está certo mesmo. Esta terra que nós conhecemos vai ficar completamente livre do pecado. Jesus virá, presta atenção agora. Vou tentar resumir aqui em 5 minutos. Todo o restante que eu tinha ali. Parousia, segunda vida. Parousia significa vinda. Esse nome foi desenvolvido, ele foi ganhando, como que eu vou dizer? Ele foi sendo modificado, as aplicações dele foram acontecendo. Por exemplo, parousia essa palavra era trazida lembrando alguém que viria me consolar. Ah, pai, vem um amigo me consolar. Fulano está vindo me consolar. Parousia, vindo ali. Está vindo me consolar. Depois essa palavra foi usada para descrever, deixa eu ver aqui, a vinda de um monarca. O nosso presidente Jair Bolsonaro está vindo à nossa igreja. Então existia todo um protocolo preparatório para receber o monarca. Mas depois, num grego clássico, parousia foi usada para falar sobre a vinda de um Deus. O que é lindo em Jesus é que das 3 maneiras se aplica a Jesus. Ele vai vir e vai me consolar eternamente. Ele vai vir e ele não só é um rei, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. E vai tomar de conta daquilo definitivamente do que sempre foi seu. E nós que estamos, precisamos de estar sempre preparados. Né? Sempre preparados. E em terceiro lugar, ele é o Deus que está vindo. Ele não é um Deus. Ele é o único e verdadeiro Deus que está vindo. Para definitivamente pôr em ordem, restaurar o seu reino. E nós reinaremos com ele eternamente aqui. É isso que Paulo está ensinando. São estas verdades que em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 3 a 18, nós precisamos ter em mente. Não estamos diante de mitos, de ideias, diante de ilusões. Não, nós estamos diante de uma verdade. Verdade. Jesus vai trazer aqueles que dormem, as almas, com ele. Interessante que
quando fala da vinda de um monarca, se encaixa muito bem ao que Cristo vai fazer. Porque quando o monarca vinha, ele vinha com os seus seguidores, ou o seu séquito. E quem estava esperando tinha que se preparar. Jesus vai vir, meus irmãos, e vai vir buscar a sua noiva. Você está lembrado como é o casamento, como era o casamento em Israel? Está lembrado como era? O noivo fazia uma aliança com sua noiva. Ele ia embora. E a sua noiva ficava se preparando. Ele não avisava o dia que viria. Ele vinha, fazia uma aliança, pagava o dote e dizia para ela: prepare-se, estou chegando aí. Ia embora. O casamento estava já acontecendo, não havia sido consumado, mas já estava acontecendo. A palavra já tinha sido envolvida, o dote já tinha sido pago. Ele ia embora. Quando esse noivo vinha ele e seus amigos, os melhores amigos deste noivo. Ele vinha todo adornado, seus amigos também. Ele vinha trazendo uma banda de música. Ele ia entrando na cidade ali com a melhor carruagem que ele tinha, sabe, com a maior pompa, porque ele estava vindo buscar a noiva dele. E ele pegava esta noiva que já devia estar pronta. E o casamento era consumado porque ele agora ia levá-la para a casa do pai dele. É isso que Cristo está fazendo, gente. Ele fez uma aliança conosco, amém? Ele pagou já o dote e pagou com o sangue dele, amém? E ele disse: estou indo. Preparem-se. Aguardem a minha vinda. Paulo cria, gente, que ele ia viver aquele momento nos dias dele. Paulo ensinava que ele vivia aquele momento nos dias dele. Eu pergunto para você, nós estamos aguardando a vinda de Cristo, nós estamos nos preparando, porque ele está vindo, gente, para buscar a noiva dele. E ele vai nos pegar, ele vai nos levar para a casa do Pai. Porque ele disse: eu quero que vocês estejam aonde eu estiver. A grande pergunta aqui é: você crê nisso? Esta é uma verdade para você? Essa palavra é autoritativa para você? Ou isso é uma ilusão? Vamos ficar de pé? Tem tanta coisa para falar aqui ainda, eu estou tentado, mas já são 7h30. Mas eu acho que talvez eu tenha feito entender. E eu me coloco aqui para tirar dúvida sua, lá pelo WhatsApp. A propósito, meu número mudou, tá? Depois pegue comigo o meu número novo. Mas perguntas acerca desse texto, por favor, me façam lá pelo WhatsApp, para a gente poder responder ao longo da semana as suas dúvidas. Releia esse texto, tá bom, gente? Tinha tanta coisa mais legal para falar aqui. Imagine o Senhor vindo, e no abrir e fechar de olhos, os corpos adormecidos ressurgindo, o Espírito voltando para estes corpos. Lá no capítulo, verso 16, diz que um arcanjo, e talvez até o arcanjo, uma classe angelical, né, superior, o arcanjo Miguel faz o anúncio. Uma trombeta será tocada. Já imaginou que momento apoteótico o mundo vai viver e ver? O arrebatamento da igreja não acontecerá de modo invisível. Não, todos verão, meus irmãos. Não vai acontecer aquele período, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de... Isso é filme, gente, de Hollywood. Isso é filme de Hollywood, isso é a novela da Record, mas não é a Bíblia. Nós vamos experimentar isso juntos, gente. Esse grande momento. Quando diz ali que a voz do Senhor, a voz de governo,
É literalmente um convocar para uma guerra. É um termo militar. O Senhor vai estar convocando para uma guerra. Porque quando ele vier, olhe, o anticristo será morto. Satanás vai ser destruído. O inferno, a morte, vai ser tudo destruído. Todos os inimigos de Deus. E consequentemente os nossos. E nós vamos reinar aqui, gente, eternamente, em novos céus e nova terra. Senhor amado, ao tomarmos hoje dessa ceia, queremos nos lembrar desta verdade, que a morte para nós será um descanso para o nosso corpo, mas também será, Pai, um descanso para a nossa alma, pois estaremos descansando com o Senhor, desfrutando com o Senhor da glória celestial, aguardando, ó Deus, o dia em que o Senhor retornará. Dia maravilhoso para muitos, dia terrível para outros tantos. Oh Pai amado, que esse ensino nos traga consolo, alegria e paz, a certeza, Pai, em nome de Jesus. Ao tomarmos desses elementos hoje, Senhor, que nos lembremos dessas verdades eternas. João, para não subir lá atrás, João. Em nome de Jesus. É a primeira ceia do ano. Ao pegar esses elementos, aguarde. Fique em silêncio. Peça perdão pelos seus pecados. Peça para o Espírito Santo acomodar esta verdade que você ouviu hoje ao seu coração. Peça para Ele acomodar ao seu coração. Senhor, porque o Senhor vive, nós podemos crer no amanhã. Oh Senhor, o cristianismo, Pai, é uma fé de esperança. E nós temos total esperança em Tuas promessas. Nós temos total esperança em Tuas promessas, ó Deus. Nós cremos, ó Pai, que nenhum eleito do Senhor se perderá. Nenhum daqueles que o Senhor entregou ao Seu Filho Jesus se perderá. Ninguém será arrebatado das Suas mãos, ó Pai, porque foi o Teu sangue quem nos comprou, foi o Teu sangue quem nos lavou. Louvado seja Deus. Pegue esse elemento, desses elementos, tenha sua oração, seu pedido de perdão. Esse momento nos lembra do compromisso que nós temos com o Senhor e Ele conosco. Uma boa maneira para aplicarmos essa palavra de hoje é a seguinte: a segunda vinda marca o fim das oportunidades. Jesus não virá com os cravos nas mãos, mas com o cetro de ferro, sua justiça. Ele virá para julgar. Por isso, hoje é o tempo, meus irmãos, hoje é o tempo oportuno para você dar uma resposta ao amor de Cristo. Não é se você quer aceitar Jesus, é dar uma resposta a esse amor. É a percepção que sem Ele, o que vai restar é medo, incerteza e morte eterna. Comamos todos. Uma outra maneira para aplicar esse texto é a seguinte: espere todos os dias pela vinda, pois o noivo está voltando e sua noiva, eu e você, devemos estar prontos. Esse ensino não é para trazer celeumas, especulações, mas para gerar certeza e consolo. O consolo que todo cristão pode ter. E a certeza
que nós podemos seguramente nos apegar, que a eternidade nos aguarda. Bebamos todos. Santo Deus e Pai, leva-nos, ó Deus, debaixo da Tua bendita proteção. Senhor, nos concede uma semana de vitórias, ó Deus, de vitórias. Mais uma vez eu te peço, Pai, por aqueles que irão viajar, que estão viajando, proteja-os, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, que seja uma semana de bons negócios, que seja uma semana, ó Pai, onde nós possamos compartilhar com os outros da verdade que recebemos. Meu Deus, leva-nos e guia-nos em todo o tempo. Em o nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos. Deus abençoe.